Durante a Segunda Guerra Mundial, o campo de batalha europeu foi dominado não apenas por tanques e soldados, mas pelo poder invisível da artilharia. Em questão de minutos, posições antes consideradas seguras se transformavam em alvos mortais. Para muitos artilheiros alemães, o terror não vinha do primeiro disparo, mas da resposta quase imediata que se seguia. Quando os canhões americanos entravam em ação com fogo de contrabateria preciso e coordenado, a ilusão de segurança desaparecia, e o tempo entre atirar e ser atingido se tornava assustadoramente curto. A primeira arma que iremos falar será a M2, posteriormente designado como M101, foi o obuseiro leve padrão do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Introduzido no início da década de 1940, ele se tornou a espinha dorsal da artilharia americana em todos os teatros de combate, incluindo a Frente Ocidental contra as forças alemãs. Com calibre de 105 milímetros, o M101 disparava projéteis de alto explosivo com peso aproximado de 15 quilos, alcançando distâncias superiores a 11 quilômetros. Operado por uma tripulação média de 8 homens, o obuseiro combinava simplicidade mecânica, alta confiabilidade e boa cadência de tiro, podendo realizar rajadas rápidas ou fogo sustentado conforme a situação. Sua mobilidade permitia acompanhar o avanço da infantaria, enquanto a integração com observadores avançados, rádios e centros de direção de tiro tornava possível reagir em poucos minutos a disparos inimigos. Essa rapidez fez do M101 uma peça fundamental nas missões de fogo de contrabateria, neutralizando baterias alemãs antes que pudessem se reposicionar. Após a Segunda Guerra Mundial, o M101 continuou em serviço nas guerras da Coreia e do Vietnã, consolidando sua reputação como um dos obuseiros mais bem-sucedidos e duradouros do século XX. O M1 Garand foi o fuzil semiautomático padrão do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e representou uma vantagem decisiva sobre as armas de infantaria alemãs. Enquanto muitos soldados inimigos ainda utilizavam fuzis de repetição manual, o Garand permitia disparos rápidos e contínuos, aumentando significativamente o poder de fogo individual do soldado americano. Utilizando munição calibre 30 e carregador interno de 8 tiros, ele era robusto, confiável e eficaz em praticamente todas as condições de combate na Europa. Thompson M1928. A submetralhadora Thompson, conhecida como Tommy Gun, tornou-se um símbolo das tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Disparando munição calibre 45, ela era extremamente eficaz em combates de curta distância, especialmente em áreas urbanas, florestas e trincheiras. Apesar de pesada, sua alta cadência de tiro e poder de parada a tornavam temida pelos soldados alemães, sendo amplamente usada por paraquedistas, oficiais e unidades de assalto. Bazooka M1/M9. O Bazooka foi o primeiro lançador de foguetes antitanque portátil, usado com sucesso em combate. Introduzido pelos Estados Unidos, ele permitiu que a infantaria enfrentasse tanques alemães sem depender exclusivamente da artilharia pesada. Capaz de perfurar blindagens médias, o Bazooka M1 e sua versão aprimorada, o M9, mudaram a dinâmica do campo de batalha, forçando os blindados alemães a operar com maior cautela diante das tropas americanas. Granadas MK2. A granada MK2, apelidada de abacaxi por seu formato característico, foi a granada defensiva padrão das forças americanas durante a guerra. Projetada para fragmentar ao explodir, ela era amplamente utilizada em trincheiras, edificações e combates aproximados. Simples, confiável e eficaz, a MK2 tornou-se uma das armas mais comuns do soldado americano no teatro europeu. Browning M2 calibre 50. A Browning M2 calibre .50 foi uma das armas mais poderosas utilizadas pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
Capaz de disparar projéteis de grande energia, ela era usada contra a infantaria, veículos leves, fortificações e até aeronaves em baixa altitude. Montada em tripés, veículos ou blindados, a M2 oferecia fogo pesado e contínuo, sendo tão eficaz que permanece em uso militar até os dias atuais. Em 6 de junho de 1944, as forças dos Estados Unidos, junto com tropas britânicas, canadenses e de outras nações aliadas, deram início a uma das maiores operações militares da história. Na madrugada daquele dia, mais de 150 mil soldados desembarcaram nas praias da Normandia, no norte da França, em uma ofensiva codinome Dia D, marcando o início da libertação da Europa Ocidental, ocupada pelo regime nazista alemão. A invasão foi precedida por meses de planejamento e uma intensa campanha aérea que destruiu pontes, ferrovias, aeródromos e linhas de comunicação alemãs, isolando o campo de batalha que estava por vir. As tropas americanas enfrentaram forte resistência nas praias, especialmente em Omaha Beach, onde a combinação de fortificações alemãs, artilharia pesada e obstáculos no litoral causou pesadas baixas nos primeiros momentos do desembarque. No entanto, apesar das dificuldades, os soldados americanos conseguiram estabelecer cabeças de ponte e, nas horas seguintes, reforços contínuos permitiram que as forças aliadas começassem a avançar terra adentro. O sucesso inicial no dia D abriu caminho para uma campanha maior na Normandia, onde as forças americanas, britânicas e canadenses lutaram por semanas em batalhas intensas contra as tropas alemãs, muitas vezes travando combates casa a casa através de vilarejos e campos inundados. Ao final de agosto de 1944, Paris havia sido libertada, um símbolo poderoso da marcha dos aliados contra o domínio nazista na Europa. Com a França libertada, as tropas dos Estados Unidos continuaram seu avanço em direção ao coração da Alemanha. Em novembro de 1944, na ofensiva conhecida como Operação Queen, o 1º e o 9º Exércitos americanos avançaram contra a linha Siegfried, um complexo sistema de defesas alemãs ao longo do rio Ruhr. Embora o avanço tenha sido lento diante da feroz resistência alemã, esse impulso marcou a determinação dos aliados em romper as últimas defesas antes de cruzar o Reno. Durante o inverno de 1944, no entanto, a Alemanha lançou sua própria grande ofensiva nas Ardenas, numa tentativa desesperada de dividir as forças aliadas e retomar a iniciativa no Ocidente. Nestes densos bosques entre Bélgica e Luxemburgo, a Batalha das Ardenas se tornou a maior e mais sangrenta enfrentamento travado pelos Estados Unidos em toda a guerra. Tropas alemãs atacaram com força surpresa, gerando um inchaço momentâneo nas linhas aliadas. Porém, após semanas de combates rigorosos e com a superioridade aérea restaurada pela melhora das condições meteorológicas, os aliados repuseram suas posições e esgotaram as forças alemãs, encerrando a última grande ofensiva do eixo no Ocidente. Em fevereiro de 1945, as forças americanas cruzaram o Reno, abrindo caminho para a invasão direta do território alemão. À medida que avançavam para o interior do Reich, enfrentaram defensores alemães cada vez mais desgastados e mal equipados. Os combates foram intensos em cidades como Colônia e outras localidades ao longo do caminho, pois as tropas alemãs tentavam retardar o avanço aliado mesmo diante das crescentes perdas de homens e material. Paralelamente ao avanço terrestre, a campanha aérea americana continuou a exercer enorme pressão sobre a Alemanha nazista, com bombardeios sistemáticos sobre centros industriais, refinarias de combustível e infraestrutura de transporte, reduzindo drasticamente a capacidade de produção militar alemã e degradando suas linhas de suprimento. No final de abril e início de maio de 1945, as tropas americanas
se encontraram com unidades soviéticas que avançavam pelo leste, cercando o que restava do exército alemão e acelerando o colapso do regime nazista. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha decretou sua rendição incondicional, encerrando o conflito na Europa após anos de batalhas brutais, sacrifícios humanos imensuráveis e a destruição de grande parte do continente. Essa campanha, iniciada com o Dia D e concluída com a rendição do Terceiro Reich, destacou a capacidade de mobilização industrial, estratégica e militar dos Estados Unidos e seus aliados. A combinação de força terrestre, poder aéreo e suprimentos ininterruptos foi decisiva para superar a máquina de guerra alemã, determinando o fim do regime que havia dominado grande parte da Europa por quase 5 anos,